isso que eu estou escondido, para não mostrar a camisa nem porra nenhuma. Estou quietinho aqui, sapato. Bom dia a todos. Com o quórum da nossa sessão deliberativa das quarta-feiras, já agradecendo a presença do conselheiro Otávio, que proporcionou o quórum para a sua realização, eu já passo a palavra diretamente à coordenação do plenário para as medidas de sua competência. Por gentileza. Ata da 14ª Sessão Ordinária da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 9 dias do mês de julho do ano de 2025, no plenário das sessões do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente e conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, reuniram os senhores conselheiros. Conselheiro substituto Sérgio Ricardo Maciel e conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu. O Ministério Público de Contas esteve presente, representado pelo procurador Pedro Barbosa Neto. Havendo número para deliberar, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a sessão, solicitando a leitura da ata da sessão anterior que foi aprovada. Na hora do expediente, a presidência agradeceu a presença do conselheiro substituto Sérgio Ricardo Maciel, ao tempo em que justificou a ausência das conselheiras titulares. Ainda informou o adiamento da pauta da conselheira Renata Calheiros. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, passou para a ordem do dia. Relator conselheiro substituto Sérgio Ricardo. Relator conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu. TC 610/2025, entre outros, totalizando 7 processos que tratam de aposentadoria. Todos acórdãos aprovados. Relator conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito. TC 12.260/2018, retirado de pauta. TC 5850/2007, entre outros, totalizando 6 processos que tratam de aposentadoria. Todos com acórdãos aprovados. Encerrada a ordem do dia, não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, na hora do expediente, o excelentíssimo senhor presidente encerrou a sessão, convocando a todos para a próxima, não é hora regimental. Excelências, em discussão, deliberação, a pauta. Como votaria o conselheiro Alberto? Senhor presidente. Como votaria o conselheiro Otávio Lessa? De acordo, presidente. Aprovado. Excelência, antes de adentrarmos a nossa pauta do dia, está franqueada a palavra aos senhores. Eu não tendo quem queira fazer uso, assim eu já encaminho a palavra ao conselheiro Alberto. Senhor Alberto, o senhor, como está votando, o senhor não gostaria de tomar assento aqui na mesa? Não, está tranquilo aqui, tudo é muito sucinto e rápido. Pode, tranquilo, obrigado. Só quero resistir, se eu ficar com torcicolo, a culpa é de Vossa Excelência. Já encaminho a palavra ao conselheiro Alberto para a sua relatoria, por gentileza. Senhor presidente, senhor conselheiro, senhor do Ministério Público, todos que nos assistem, eu enviei para Vossas Excelências o ofício circular de número 16/2025, onde constam todos os processos de atos de registro de pessoal que serão objeto de deliberação nessa Câmara hoje, né, em lista. Porém, preciso fazer alguns esclarecimentos. Todos são pelo registro, que alguns processos tiveram alguns problemas aí na publicação de pauta. E eu vou explicar qual é, e Vossa Excelência aqui deliberaremos se é possível fazer ou não esse julgamento desses processos hoje. Os processos de número 3588/2024, 7067/2021, ele foi publicado, esses dois foram publicados em duplicidade, 2 vezes, mas na minha relatoria, certo? Mas ele foi publicado em duplicidade. Acho que não é nenhum problema isso. Já os processos de número 11275/2023, ele foi publicado tanto na minha relatoria quanto na relatoria de Vossa Excelência, senhor presidente, como se fossem, né, 2 relatores. Já o 2528/2024, também de aposentadoria, mesma situação, publicado tanto duplicidade em meu nome e nome de Vossa Excelência. Já o processo 16.522/2023, trata de uma pensão, foi publicado na relatoria de Vossa Excelência, senhor presidente, do conselheiro Anselmo.
E a mesma situação do processo 284/2017, da mesma situação, na sua relatoria, né? E derradeiro, o processo 4/2024, um outro de aposentadoria, publicado na relatoria da conselheira Renata. Entendeu? E os demais estão normais. Aí eu consulto a Vossa Excelência, o conselheiro Otávio Lessa, o Ministério Público, porque todos os processos são pelo registro, né, em princípio, se Vossas Excelências assim também deliberarem, e não veria, em princípio, prejuízo, até porque também, se nós registrarmos na ata esse problema burocrático, poderia ser superado. Mas, Vossa Excelência. Excelência, quanto aos processos, na minha ordem, quanto aos processos que foram publicados em duplicidade, mas que está o senhor como relator, eu acho que não haveria problema. Sim. E os outros processos que estão com outra relatoria, que aí eu também não sei qual é o... Acho assim, Excelência, me permita. Pois não. Estando jurisdicionado também devidamente identificado, né, o número do processo, houve a publicação no Diário Oficial, acho que a relatoria, penso eu, seria mero erro material que poderíamos caminhar e julgar o processo hoje. Não vejo problema. Até porque, como com a ajuda dos universitários, temos, ainda que conste relator diverso, o relator é componente da própria Câmara, né? O processo não pertence a relator de Câmara diversa, né? Então nesse sentido, eu não vejo problema, Excelência. Senhor Otávio. Plenamente. Não vejo nada que... Pelo contrário, o cara foi publicado 2 vezes, o cara sabe ler 2 vezes o nome dele lá. E a bunda não vicia, deixa pra lá, tá tudo certo. Excelência, tendo assim, então, a maioria entendendo que não haveria prejuízo ao beneficiário, Vossa Excelência com a palavra, por gentileza. Pronto. Então, fazendo a leitura em lista, né, vou apenas destacar alguns processos, algumas peculiaridades, né? O processo de número 284/2017, o voto é no sentido de registrar em relação à legítima confiança e o princípio em função do termo 445 da decadência. Já os processos 3588/2024, 11275/2023 e o 12528/2024, há um parecer do Ministério Público, embora não seja recente, né, anterior, pela nulidade em função de problemas da instrução, né, e que eu acho superado em função do princípio da legítima confiança, né, e toda a jurisprudência assentada aqui no tribunal. Os demais são todos, os pareceres do Ministério Público são pelo registro normal, sem nenhuma ressalva, e todos eles eu voto no sentido de que sejam registrados, porque tiveram todos os demais trâmites regulamentares. Com a palavra, o órgão ministerial, doutor Pedro, por gentileza. Excelência, de fato, o Ministério Público, em alguns dos processos, registrou preliminar, né? Apoio preliminar, nulidade absoluta. No entanto, no mérito, opinou pelo registro de todos os atos relatados por conselheiro Alberto Pires. Uma manifestação ministerial em discussão e deliberação, os votos do conselheiro Alberto. Como votaria o conselheiro Otávio? Com o relator. No mérito, eu acompanho o relator, apenas consignando a nossa posição com relação à tramitação processual, tendo em vista que eu sou o único ainda a fazer esse registro. E sendo assim, aprovados os processos do conselheiro Alberto. Vossa Excelência com a palavra, conselheiro Alberto. Concluída a minha pauta por hoje, senhor presidente. Obrigado. Perfeitamente. Dando seguimento, eu tenho pautado
25 casos de pessoal, mas na verdade, conforme os esclarecimentos do Conselho... Pois não? Roberto, permite só um esclarecimento. Vossa Excelência, no caso, julgou em lixa todos os processos do ofício 1625 ou somente os atinentes à aposentadoria? São todos de pensão, transferência à reserva, todos, né? Exatamente. No ofício 16, número 16 de 2025, da Não, data acho que é um equívoco de minha parte, sem problema, Excelência. Obrigado. Pois não. Excelência, então eu teria pautado 25 processos, mas conforme aqui esclarecimentos do conselheiro Alberto, desses processos, serão 4 da relatora do conselheiro Alberto que não pertenceriam, de fato, ao nosso gabinete, à nossa relatoria. Então, na verdade, só vamos aqui deliberar sobre 21 processos, doutor. São 21 processos que dos mais variados. Alguns, doutor Pedro, a gente está declarando registro na forma do tema 445. Alguns possuem aquela situação, né, do ADCT, o artigo 19 do ADCT, umas identificadas pelo gabinete, outras identificadas pelo órgão ministerial, mas ambas observadas. Naqueles em que não se aplica o tema 45, nós estamos trazendo pelo registro, claro, com aquela sugestão do órgão ministerial de orientação aos gestores quando se aplicar a questão do ADCT 19, e naqueles, deixa eu verificar, naqueles em que a tramitação também possa ter algum problema, eu faço aquele registro, mas só deixo aqui consignado, porque como em regra, tanto aqui na Câmara quanto no plenário, essa situação é entendida, é superada pelo tribunal, no mérito, eu estou trazendo os atos para declaração de registro, conforme o tema 445, ou do próprio registro, tendo em vista que obedecer nas legislações concessórias e demais dispositivos de praxe, sendo o caso, naqueles processos onde se aplicarem, atenção à compensação previdenciária e devolução aos órgãos de origem ou previdenciários em função da documentação original que os compõe. Então, meus votos são encaminhados dessa forma, eu já passo a palavra ao órgão ministerial. Esse Ministério Público também alguns dos processos de apoio preliminar de nulidade em face da DI 6655, porém no mérito se manifestou pelo registro de todos os atos relatados por Vossa Excelência. Com a manifestação ministerial, Excelências, os processos, os votos estão em discussão e deliberação. Como votaria o conselheiro Alberto? Com Vossa Excelência, senhor presidente, pelo registro. Como votaria o conselheiro Otávio? Com o relator, presidente. Excelências, assim também está encerrada a minha pauta. Acredito que também encerrada a nossa ordem do dia. E aqui, antes de encerrar a sessão, primeiramente queria fazer o registro da solicitação de adiamento de todos os processos da Conselheira Rosa que estavam pautados para o dia de hoje. E, no mais, novamente franquear a palavra a Vossas Excelências, novamente agradecendo a presença do conselheiro Otávio, que proporcionou a realização de nossa sessão. Eu fico honrado, né, doutor Pedro, quando eu sou convocado pelo presidente Anselmo para participar da segunda turma. Eu fico na primeira e na segunda, isso aí é uma honra enorme estar participando, ainda mais com a presença do doutor Pedro do Ministério Público, que nos honra a presença sempre. Obrigado, presidente. A palavra convocada é uma palavra muito forte, mas eu agradeço a excelência. Eu agradeço a presença e a esportiva de Vossa Excelência. Então, a sessão está encerrada e convidando Vossas Excelências às nossas sessões nos horários e dias normais. Muito obrigado e saúde a todos.